אשת חיל ממצא Então, gente, boa noite mais uma vez. Shabbat Shalom. Perashá da semana, Shemot. Eu quero começar sempre agora os meus shiurins com uma frase muito bonita, tá? Que eu aprendi com um rabino marroquino lá de Jerusalém. E ele sempre fala, ele sempre começa o shiur dele com uma frase que a gente começa 3 vezes no dia. É assim: Adonai Sefatai Ufi Yagi Tehilatecha. O Eterno abre meus lábios o teu louvor. Olha que bonito. Essa é a primeira frase que a gente fala quando vai fazer uma tefilá. E também usa para o estudo da Torá, né? E é bem interessante a gente estudar a Torá sempre conectado com Emuná. Eu escutei hoje, em um dos shiurins de um rabino também em hebraico, que ele fala que quando a gente estuda a Torá com Emuná, com fé, quando a gente se dedica ao estudo, achando que a Torá vai mudar a gente, de fato muda, a gente consegue se elevar. Tá? Se a gente só estuda Torá como algo acadêmico, a gente vai ficar tá estudando Babel, né? Como fala muitos rabinos, a gente não consegue se conectar. A Torá é o meio que a gente se conecta de uma forma mais profunda. E quanto mais a gente vai se aprofundando nisso, a gente consegue ver mudanças na nossa vida. Sempre é difícil começar algo novo, né? E agora a gente começa o segundo livro, né? A continuação do livro de Bereshit, que vai começar a falar do povo de Israel, né? Dentro do Egito, a vida deles, o que vai acontecer lá, e o sofrimento começa com a vinda, com a alegria, a abundância, e depois começa o sofrimento. Mas de tudo, a gente vai ver que o livro de Shemot, ele vai ser o livro que vai acoplar uma nova festa. Então, sempre é assim, gente. Todo o sofrimento do povo de Israel, toda a perseguição, o povo egípcio foi um povo antissemita, perseguiu, tentou destruir, no final acaba virando uma festa que a gente vai lembrar todas as gerações, que é a festa de Pessa. E também é uma que vai acabar sendo também uma festa de gastronomia, né? Porque toda festa traz também a comida. Então, é só para vocês entenderem que, às vezes, algo ruim que está numa escuridão, a gente não consegue ver saída, e aí, quando Deus faz milagres, ele tira do povo de Israel do Egito como um piscar dos olhos, né? Foi isso que foi a saída do Egito, a Geulah, uma redenção, e aí o povo conseguiu chegar até ao Monte Sinai para receber a Torá pelo chá. Mas, para poder entender o livro de Shemot, eu queria só falar um pouquinho dos últimos dias de Yosef. No 70º do primeiro ano de Yosef, o faraó morreu. E aí ele deu lugar ao seu sucessor, né? E antes de morrer, o velho rei pediu a Yosef que aconselhasse e orientasse o seu filho da mesma maneira que servira. O novo rei também
confiou a maior parte da sua administração do país nas mãos do competente Yosef. Ele continuou a julgar e governar com honestidade, justiça, permanecendo a mesma pessoa humilde, simples e que sempre fora. Apesar de seu grande poder e importância, Hashem concedeu-lhe sucesso em todos os seus empreendimentos, como a gente viu na semana passada, Ish Matzliah. Essa é uma das formas que a gente fala que Yosef foi Ish Matzliah. Ele foi um homem que tudo que ele pegava, tudo que ele planejava, ele tinha sucesso. Aí a gente vai ver que Jacob vai descer com seus filhos, vai viver numa terra chamada Goshen. Jacob vai morrer, ele vai ser enterrado em Hebron, né? E os irmãos voltam para Goshen, né? E tudo que Yosef prometeu aos irmãos, ele cumpriu fielmente. Tá? Ele não desamparou os irmãos, ele sempre ele prometeu ao pai dele, ele prometeu aos irmãos que ele sempre ia cuidar. E ele deu, né, aos seus filhos só nomes em hebraico, tá? E é uma forma de incentivar a língua Lashon HaKodesh. E foi bem sucedido, como eu falei, e ele teve bênçãos, muitos descendentes. Durante os 40 anos em que governou o Egito, Yosef recolheu impostos dos seus habitantes e dos países vizinhos. A riqueza de Yosef aumentou imensamente. E seu nome ficou conhecido por toda parte. Tá? E aí, o último desejo de Yosef, aos 110 anos, ele vai morrer com 110 anos. Quantos anos Jacob vai morrer? A gente falou na aula. Hã? Alguém sabe? 7? Hã? Quantos anos Jacob Avinu faleceu? 147? 147. 147. Então, a gente vai ver que quantos anos Yitzhak Avinu faleceu? 170 e deu branco, né? 75? 175? 175 anos. E quantos anos morreu Abraão Avinu? A gente falou isso na Perashá de Bereshit. 930? Não, esse aí foi Adão. 190? Bota menos 10. 180? Então, a gente vai ver que vai diminuir, a partir dos patriarcas, vai diminuir o tempo de vida, tá? Mas vai vir um homem que é tema dessa perashá e ele vai viver 120 anos. Tá? Ele vai viver 120 anos. Aos 110 anos de idade, Yosef sentiu que seu fim se aproximava, chamou todos os seus irmãos, com seus familiares, comunicou a última palavra, e ele disse: permaneçam aqui no Egito, mesmo que eu morra. Mesmo que eu morra. Até que Hashem mande seus mensageiros para redimi-los. Meu pai me deu sinal, agora eu transmito a vocês. Olha, Jacob Avinu, ele viu a Geulah. Vocês se lembram que eu falei que ele estava descendo, saindo da terra de Canaã? Aí ele parou aqui em Beersheba e fez um altar. E aí ele estava com medo de deixar a terra de Israel, porque ele já tinha saído para Galut. Aí Deus deu, naquele exato momento, uma visão. Tá? E essa visão era a redenção do povo de Israel. Então,
Yaakov, ele viu a redenção, tá? E ele passou para Yosef. Yosef foi, né, de fato, passou o sinal através do qual iria vir um Redentor que todos iriam conhecer. Então, Yosef vai trazer uma nevoá de Mashiach, né, que vai nascer um Mashiach. E ele vai lembrar, né? E ele disseram que os filhos de Israel tinham que obedecer essa visão, esse homem que ia surgir. Então, a gente vai ver que isso foi o que Yosef vai dar para os filhos de Israel, e que os filhos de Israel não iam ficar muito tempo no Egito. Na verdade, vamos fazer o cálculo, gente. Quantos anos o povo de Israel ficou no Egito? Silêncio. Era para ficar 420 anos, ficou 210. Não. Quantos anos ficou o povo de Israel no Egito? 210 anos. 210 anos, tá? 400 anos foi quando Deus falou para Abraão Avino que ele desceu, a partir de Abraão Avino, que ele desce ao Egito, começa a contar os 400 anos, que a gente vai ver o período bíblico, tá? Mas o povo de Israel, quando Jacob Avino desceu, quando Jacó desceu à terra de Israel, ele desce e o povo vai ficar 210 anos. Nesses 210 anos, foi só escravidão? Não, claro que não. Não. Então, quem que falou isso? Claro que não. Quem foi que falou? Eu, meu querido Abraham, seu vizinho aqui de cidade aqui de Israel. Mas qual é o teu nome? Eu não estou vendo o teu nome. Felipe, rapaz. Ah, o Felipe. O Felipe está lá em Haifa. Eu estou em Beersheba. Olha que bom. Tem gente de Israel ainda aqui. Que bom. Gente, ele vai ficar... Felipe, você consegue explicar por que não é 210 anos de só de escravidão? A explicação eu vou deixar mais para ti, mas também esses 210 anos tem a parte de Yosef, né? Que nessa época ele também não era escravo. É isso mesmo. Tá, a gente vai entender uma coisa. Os primeiros anos são mudanças, né? Ele vai estar os patriarcas vivos, Jacob vai estar vivo, e vai ter também as tribos, os filhos de Jacob, que continuam o legado, tá? Só vai o povo começar a ficar escravo quando nasce uma mulher. Qual é o nome dessa mulher? Alguém consegue associar? É a Miriam, porque o nome dela vem disso, de Marô, é a marca. Maror, e a fé meoide. Quantos anos tinha Miriam? Quantos anos viveu Miriam? 125. 125. Quando Miriam tinha, né? Quando Miriam ela vai nascer no período, né? Ela tinha 86 anos, tá? Isso aqui conforme o Midrash. Ela vai morrer com essa idade. E ela morrer nova. Né? Vamos ver, realmente agora eu me confundi. Vamos ver. Quando Miriam nasce, vai sair esse período, tá? De 86 anos, que o povo está no Egito. E aí, nesse período,
vai ser maror, vai ser um período amargo. Tá? Então, o que vai acontecer nesse período? O decreto do Faraó. Ele não vai mais lembrar do Yosef, né? Ele vai ver que o povo de Israel está se multiplicando. Os descendentes de Jacó, né, que viviam em Gosh, as tribos deles, eles viviam já separados. Mas eles começaram a se assimilar. Tá? E as tribos, todas as tribos, começaram a largar a fé no Deus único. E a única tribo que não se assimilou, qual foi a tribo? A tribo de Levi. Né? A tribo de Levi, eles eram sacerdotes, eles eram coanins, né? Então eles faziam os serviços religiosos. Então eles estavam isentos. Só bota no silencioso, gente, só para não atrapalhar. Enfim, obrigado. A tribo de Levi, ela vai ficar isenta do trabalho, porque, como no Egito é lei, todo sacerdote de qualquer religião que ali estivesse, ele era isento de trabalho, ele só vivia para o culto da sua religião. Então, a tribo de Levi, ela ficou nessa situação, então, por isso que Moshe Rabbeinu, ele rodava, ia, voltava, e a gente não vai ver relatos de Moshe Rabbeinu sofrendo, né, no trabalho. Aliás, Moshe Rabbeinu nunca sofreu, né? E, então, as outras tribos, elas vão praticar idolatria, mas a tribo de Levi e os sadiquinhos, os justos, eles não se dobraram. Por isso que foi que a redenção começa pela tribo de Levi. A gente mais um pouquinho vai ver que vai surgir da tribo de Levi os coaninhos, os sacerdotes. Uma curiosidade, Razon Ish, ele vai escrever uma carta que vai questionar o status moral do homem Israel no Egito. Tá? Ele vai explicar, bem interessante, que os homens que praticavam a idolatria e as mulheres não faziam idolatria. Olha que interessante. E ele vai explicar mais um pouquinho que a idolatria era como, naquele período, era como um sentimento que hoje algumas pessoas têm. Né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de comer alimentos impuros, como porco, deseja comer porco, ou deseja comer frutos do mar. Né? Tem gente que fala, ai, camarão, aí saliva, não pode comer. Então, para vocês entenderem que naquele período, naquele exato momento, a idolatria tinha mesmo esses sentimentos, tá? Tinha mesmo esse querer, entende? Mas aí ele vai acabar, sabe quando esse sentimento, esse desejo? Quando vai se fazer Ansher Knesset Gedulah. O que é Ansher Knesset Gedulah? Alguém sabe me dizer o que é Ansher Knesset Gedulah? As pessoas, os homens da grande assembleia. E a fé é meode. A grande assembleia vai fazer porque não são qualquer pessoa, são grandes homens, então são profetas. Então eles vão fazer takanot, vão fazer decretos, e muitas das nossas tefilot são feitas por essa assembleia, né? Ela vai fazer isso para anular a idolatria. Né? Isso vai trazer um marco muito grande para o povo exemplo, que é o povo de Israel. Então, o povo de Israel deixou de desejar buscar fazer idolatria. Né? Isso em questão de povo. Tá? Agora, naturalmente, vai ter sempre, toda regra só exceção. Então, a gente vai entender isso, quem vai trazer isso é o Razon Ish, achei bem interessante isso.
Agora, o que estava acontecendo nas outras tribos era que as outras tribos elas se esqueceram que elas eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles se misturaram na atmosfera do Egito. Eu me lembro muito bem quando eu morava no Rio de Janeiro, e o pessoal dizia, aqui no Rio de Janeiro a gente é judeu, sim, mas chega fevereiro a gente vai para o carnaval. Eu gosto de carnaval, vamos para Sapucaí. Né? Cada costume da sua localidade. Né? Então, eles começaram a entrar na cultura local. Isso acontece até hoje. Tá? A gente vai ver que existem judeus egípcios, egípcios, judeus que saíram do Egito, de Alexandria em 56 e migraram para o Brasil, ou para Israel, ou para os Estados Unidos. Existem judeus, comunidades em tudo que é lugar. Você vai para a Itália, você vai ver judeus italianos que têm seus costumes, em todos os outros lugares, como a gente já conhece. Então, acaba entrando, assimilando a cultura própria judeu brasileiro. Ruim ou não, é importante saber que muitas pessoas acreditam, eu sou brasileiro judeu, né? Essa expressão, o erro deles, eles falavam, nós agora estamos no Egito, então somos egípcios hebreus, né? Na verdade, o que a gente tem que entender é que a gente pode estar num país, mas continua sendo judeu, né? Então, a gente tem que ser judeu brasileiro, judeu de outra nacionalidade que assim você esteja. Então, esse foi um dos grandes pecados do povo de Israel, que eles se assimilaram, eles se denegriram, e aí, o que aconteceu? A assimilação. Né? Chegou tal ponto de assimilação, né, que só tinha, na verdade, 4 categorias que o povo de Israel não abandonou. Não, mesmo bastante assimilado, bastante misturado, né? E até um pouquinho interessante, que até hoje isso acontece, que essas categorias que distinguiam um hebreu com um egípcio. E essas 4 categorias eram que nenhum hebreu dava nomes egípcios para os seus filhos. Né? Ele disse, não, então tá bom, eu gosto da tua cultura, eu gosto das músicas, eu gosto das danças, eu sou egípcio, eu escrevo artigos no jornal e tudo, mas meu nome é Levi, meu nome é Jacó, meu nome é Abraão. Então, eles sempre botavam nomes hebreus, tá? Porque eles tinham aquela, não a religiosidade, mas tinham aquela herança. Isso acontece muito aqui em Israel também, ou nas próprias comunidades mais assimiladas, né? Não, o judaísmo é uma forma familiar, uma cultura, né? A pessoa pode ser assimilada que seja, mas o filho não vai casar com uma não judia, porque isso vai ferir ao sentimento daquela pessoa. Então, o número 1. O número 2 era a língua, né? Eles falavam a língua egípcia, mas não se esqueceram de falar Lashon HaKodesh, o hebraico. Eles falavam, era como muito acontece, você vai ver, eu vi muito na Polônia, aqui em Israel também, as pessoas andam na rua, estão conversando, mas continuam falando em Yiddish. Ou aqui mesmo, brasileiros, quando a gente está na rua, vai falar hebraico, mas com os nossos a gente fala em português. Vocês deram para entender como é que funcionava isso? Lá no Egito era assim. Eles trabalhavam, falavam muito bem os egípcios, mas dentro de casa, com os amigos, falavam a Lashon HaKodesh. A outra coisa que diferenciava um judeu e um egípcio é o dress, o estilo. Né? Eles se vestiam como hebreus. Eles não se vestiam como egípcios. Né? Era difícil para eles. Rabino? Só um minutinho, já vou fazer as respostas às perguntas. E uma outra, a quarta, né? Eu já falei das 3. Eu falei das 3? Uma, 2, 3. A quarta é que eles eram diferentes.
Eles não conseguiam, por mais que eles se esforçassem, eles não falavam mal dos seus irmãos, eles não entregavam os seus irmãos, eles eram uma classe unida, tá? E isso vai acontecer sempre. Depois que Jacob Avinu morreu, e os filhos dele também morreram, o faraó, interessante, eles continuavam fazendo Brit Milá, tá? Aí o último filho de Jacob morreu. Quem foi o último filho que morreu no Egito? Alguém sabe? Então, vamos. Quem foi o último filho que morreu no Egito? Seja Levi. Levi, né? O avô de Miriam. Então, a gente vai ver que ele vai morrer, e aí o faraó vai decretar a proibição do Brit Milá. Tá? E aí a gente vai ver que essa mitzvah não podia ser feita, e mesmo assim os levis faziam escondido. Tal. A Israel já estava assimilado mesmo, então a gente vai ver que as tribos não faziam, mas a tribo de Levi sim fazia. E aí a assimilação chegou a um ponto tão grande, mas tão grande, que quando o povo se torna muito assimilado, o que Deus manda? Castigo. E qual é o castigo? O antissemitismo. E aí a gente... Por que eu mando o antissemitismo? Para dar aquele estalo. Ei, acorda, você é judeu. Você tem que cumprir Torá Mitzvot, não te afasta muito. Quem quer perguntar? Rabino, eu gostaria de perguntar, na verdade, fazer uma reflexão a respeito disso. Muito pouco nós temos em qualquer literatura rabínica, até mesmo Talmud, Mishnah, e nada do Midrash ele vai tocar ou tanger tipo, na sociedade hebraica antes do Yetziat Mitzrayim. Por exemplo, os hebreus se misturaram, não faziam Avodah Zará, mas quais eram os parâmetros de Avodah Zará? Quais eram os rituais? Tinham rituais? Tinha o conceito de Shabat? Qual eram as melachot? Não havia ainda nada disso, ainda não havia tido a entrega. Não recebeu na Torá. Não tinha recebido a Torá. A Torá que eles cumpriam era a Torá oral, era a Torá de conceitos, era uma Torá de pai para filho. Tá? Pois, mas ainda era algo pouco estruturado para o que nós temos hoje, depois do Matan Torá, certo? Eu não sei dizer se era pouco ou não, mas eu posso dizer, pelo que eu entendo, que a Torá existia Yeshivot, existia um Beit Midrash, as pessoas estudavam. Então, a Torá oral, a Torá escrita que a gente conhece hoje, que a gente vê, ela vai ser salva muito depois, né, da destruição do segundo templo. Então, a gente vai ver que antes desse período, a Torá era totalmente oral. E antes, com uma Torá que a gente recebe, a gente vai ampliar essas informações, mas muito antes, com os patriarcas, havia os sentidos das mitzvot. Uma das coisas bem interessantes, voltando aqui no assunto, é que o estilo da assimilação do povo de Israel no Egito vai ser a primeira vez, o primeiro laboratório, como a gente vai ser a primeira vez que a gente vai para a diáspora, né? Então, para Galut, então também a assimilação vai surgir aí, esse conceito de assimilação vai também surgir, vai dar moldes para que a gente vai ver nas outras gerações o que é o antissemitismo. E essa palavra vai ser tema de próximas aulas, e eu não quero me deter muito nesse tema. Seguindo,
Rabino, uma última reflexão. Por exemplo, o que eu entendo da minha experiência é que toda a literatura rabínica ela é estruturada e ela é feita muito por base, um dos vetores é a não assimilação. Porém, ao mesmo tempo, eu vejo que há um entrave nisso, porque nos impede de conhecer outras facetas da própria Torá. Por exemplo, o senhor falou que não se fala, por exemplo, que os hebreus no Egito não davam nome egípcios. Mas, por exemplo, nós conhecemos Moshe. Moshe é um nome egípcio. Mas quem deu o nome? Eu acredito que o faraó, a filha do faraó. Mas por que Ela não a era Torá? hebreia. Mas por que a Torá? Ele tinha o nome dele. Moshe Ele tinha Rabbeinu 4 nomes. Mas tinha por que a 4 Torá não nomes. busca o verdadeiro nome dele hebreu? E nós conhecemos como Moshe, um nome que é egípcio. Por exemplo, Esther é um nome persa. E o nome dela é hebraico é Hadassah. Ou Hadassah. seja, nós não temos... Por exemplo, o próprio Moshe tem 4 nomes Mas quem hebraicos. disse, Antônio, disse que viver fora e reconhecer um bem que uma pessoa faz e agregar ao povo de Israel é uma coisa ruim. Isso é assimilação. Não. A assimilação é quando você deixa a tua origem, a tua essência. Por exemplo, Alexandre o Grande, quando ele veio para destruir, né, conquistar Jerusalém, ele destruiu o templo? Não, ele foi se encontrar com os sábios, e ali eles fizeram acordos, e aí ficou fixado que todo judeu daria o nome de Alexandre pelo bem que ele fez ao povo de Israel. Então, não é uma balança dos pesos, a assimilação é quando você larga, você deixa e vai praticar idolatria. No caso, nomes, no caso que as pessoas fizeram bem para a Israel, também se põe. Por exemplo, muitos judeus têm nomes não civis, não judaicos, mas têm nomes hebreus. Então, vamos continuar, e é uma discussão bem interessante, eu gostei do teu ponto, tem muita coisa para falar. Um pensamento de escravidão, né, que a gente vai ver, vai entrar, a gente começa com um povo especial na melhor terra. Goshen era um lugar que era o melhor do Egito, né, e o faraó vai dar o melhor por mérito de Yosef, e ali o povo vai trazer os seus pastos, né? A gente vai ver que os pastos vão ser trabalhados, e ele vai ter que... O Yosef vai dizer, olha, tu fala, se o faraó dizer qual é a tua profissão, vocês vão dizer, olha, não, nós somos pastores, a gente cuida de bois, né? E vocês falam, confirmam isso. Foi lá, de ter feito, o faraó perguntou, então deu a Goshen, e ali eles cuidaram dos animais. Por quê? Outro contraposto, né? Para os hebreus, o sacrifício, né, era um costume, sacrifício de carneiros, e para os egípcios isso era uma abolição, porque era um deus. Então, a melhor coisa é ficar longe. E ali Goshen vai ficar um gueto, vamos botar essa expressão, uma judiaria, onde os judeus pudessem se proteger, né? E o restante começaram a sair de Goshen, começaram a se inserir na sociedade. Quando você sai, eu costumo dizer que a assimilação não é só você casar com uma outra pessoa que não é judia. Às vezes, um casal de judeus estão assimilados, se afastaram da comunidade, se perderam. Então, isso que acontece. Um outro laboratório que a gente vai ver que a comunidade, os hebreus daquele período se assimilaram, começaram a se perder e começaram a fazer as suas idolatrias. A gente vai ver que vai surgir nesse período, o faraó vai começar a se consultar com seus astrólogos, e ele vai ver que vai nascer
um redentor, tá? Esse redentor que vai redimir o povo de Israel. Só que os astrólogos não conseguiam ver se era um redentor judeu, ou hebreu, ou um redentor egípcio. Olha que interessante, né? Olha como é que Deus começou a enganar os magos e o próprio faraó. Então foi aí que foi decretado a morte dos primogênitos, dos meninos no Nilo, né? Tinha que jogar no Nilo, né? Porque no Nilo tinha muitos crocodilos. Então jogava para a divindade, que era o Nilo, e ali fazia a situação. Quando Yocheved é o nome da mãe de Moshe, ela vai, só me ligar aqui um aquecedor, muito quente, eu tô pegando calma. Ela vai ficar desesperada, né? Na verdade, ela vai ter esse filho pós o decreto do faraó, que não podia ter filhos homens, e o pai dela, o marido dela, que o marido dela chamava, qual era o nome do marido dela? Yocheved, Amram, tá? Amram, ele era o chefe da tribo de Levi. E como Levi era sempre a forma mais, a linha de respeito, então ele se separa de Yocheved, e aí, já que eu não posso trazer filhos, né? Então eu vou me separar de você. E ele se separa de Yocheved, e em consequência todas as mulheres também, ou todos os homens se separam das suas mulheres. E aí Miriam vai falar com o pai dele, vai falar: olha, pai, você tem todo o direito de separar a tua mãe, mas você está pensando só em você. Porque se você se separa da minha mãe, você também se compromete a mim, porque não vai ter meninos para nascer. E aí, então, eu vou ter que me deitar com um egípcio. Então, acabou o nosso povo. Então, por causa disso, Amram vai voltar e vai casar com Yocheved, e dessa relação vai nascer o Mashiach, Icutiel, né? Como a gente fala, que é o nome de Moshe. Como o Antônio falou, tem 4 nomes, mas a gente conhece como Moshe. E eu vou explicar por quê. Também tem uma palavrinha em hebraico que a gente vai falar, que foi sacado, né? Então, para poder cumprir a profecia, o menino Moshe, ele vai nascer já sem o Brit Milá, porque, como a gente falei, o Brit Milá estava proibido. Então, as mulheres, mesmo assim, as parteiras faziam o Brit Milá. Eram as mulheres que faziam, mas era proibido. O Moshe Rabbeinu nasce já sem Brit Milá, já com Brit Milá. E aí, como é que vai... imagina o desespero, vamos botar um desespero coletivo, para entender como é que a Yocheved estava desesperada, né? Ela estava sendo oprimida por um governo opressor, tá? E se fosse pego com essa criança, poderia morrer. Em outra mão, ela era o filho dela, o filho querido dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma tevá. Tevá é uma cesta, tá? E essa cesta, ela é uma cesta bem fortalecida, como um barquinho pequeno mesmo, coberto e tudo, e vai botar essa criança, e vai botar ela no Nilo. A partir do momento que ela bota no Nilo, os decretos do faraó acabam, né? Nesse exato momento que ela coloca Moshe no Nilo, sai uma informação dos castelos do faraó dizendo que não precisava mais matar mais crianças, porque já chegaram ao ponto de equilíbrio que o povo de Israel não estava mais, não ia ser um perigo. E nesse exato momento, essa tevá, ela vai ficar boiando no Nilo. Agora imagina, o Nilo não é um rio
que não tem vida. O Nilo tem muita vida. É o Nilo dos crocodilos, né? Então, as mães jogavam as crianças lá, os crocodilos comiam, né? Então, o que vai acontecer? Bátia, a filha do faraó, e ela vai ser a primeira que não vai cumprir a lei, né? Ela que é filha do faraó. E ela, por ser filha do faraó, ela não vai seguir nenhuma lei que o pai, né, decretou. Ela próprio vai estar tomando seu banho lá no Nilo, e ela vai escutar um choro que vai meio que hipnotizar ela, e ela vai adentrar dentro do Nilo e vai escutar aquela voz como se estivesse hipnotizada, e vai ao encontro daquela Tevá. Antes de continuar essa informação, eu queria fazer uma comparação. A gente, na Torá, no livro de Bereshit, a gente vai ver uma Tevá, tá? Uma Tevá que Deus mandou um homem construir, tá? Uma arca, e a gente vai ver que essa arca Deus vai estar supervisionando as medidas, tudo direitinho, e ali ele vai mandar que todos os animais vão entrar, Noa vai entrar, seus filhos vão ficar 40 dias e 40 noites ali, e a gente vai ver que Deus vai mandar água, tá? E ele vai salvar aquelas pessoas que estão ali dentro. A diferença agora dessa Tevá é uma Tevá pequena, onde você bota uma criança, e tinha todo ao redor a situação que não iria salvar, né? Para um crocodilo chegar ali, ó, pá, quebrou aquele negócio, acabar com aquela arquinha, aquela Tevá, era muito fácil, mas Moshe, ele dali saiu Moshe Rabbeinu, que ele vai cuidar do povo de Israel, tá? Ele vai de algo pequeno e de dentro vai sair a salvação. E diferente de Noa. Noa, ele vai entrar, que vai salvar de dentro, né? Então, é bem interessante essa analogia. Bátia, voltando lá, Bátia vai entrar no Nilo, e ela vai entrar e vai tentar chegar próximo da arca, mas ela não vai conseguir, né, da Tebá. Então, o que vai acontecer? A primeira mulher de borracha, né? Quem é da década de 80 já viu aqueles desenhos, né? Os braços dela vão se alongar, né? E ela vai conseguir pegar a arquinha. E quando ela pega aquela arca, ela abre e vê que é um menino hebreu, tá? Ela já sabe de cara que é hebreu, chorando, ela fica apaixonada por aquela criança, e um dos soldados vão falar, é um menino hebreu. Ela disse, não interessa, né? E nisso ela vai tirar, ela disse, eu vou criar ele como filho. Mas ele chorava muito, porque estava com fome, coitadinho. E aí não dava, ela mandou chamar as mães de leite, né? Aquelas egípcias, para dar leite, porque as mulheres egípcias de classe não davam leite, não davam de mamar, tá? Elas tinham escravas, como a gente viu na história, tanto na história do Brasil, como na história de Portugal, de Angola. As escravas eram que davam o leite, porque as mulheres não queriam ficar deformadas com os seus corpos. Então, ela chamou escravas egípcias, e ele não queria mamar, né? E aí entra uma outra grandeza, uma outra mulher que vai ser a coadjuvante dessa história, foi Miriam. Miriam, ela vai aparecer na hora certa e diz, olha, essa criança é hebreia, né? Eu vou trazer a mãe dele. E aí ela vai trazer a mãe, Yohevet, né? Agora imagina o coração daquela mãe, né? E ela vai dizer assim, olha, dá de mamar, ela vai tomar o leite da mãe. E ali a Bátia, a filha de Paró, vai concordar e vai dar o Moshe e vai dizer assim, olha, tu ficas com a criança e quando ele completar 12 anos, tu manda de volta para o palácio. Manda me visitar sempre, que eu quero ver eles, está sob a chancela
da princesa, a filha do faraó. E assim foi, né? Então a gente vai ver que Moshe Rabbeinu não é aquela história que se comenta, né? Vai ver que ele vai crescer e vai ficar, né, sem a família, vai conhecer a família, não, ele já conhecia a família dele, né? Mas ele vai crescer no palácio do faraó. Ele vai ter duas como casais de divorciados. Um vai para a casa de um, outro vai para a casa do outro. Então, Moshe Rabbeinu vivia nessa situação. Tanto que chegou um momento, né, que o faraó estava brincando com Moshe, com Moisés, e vai botar nele no colo. Né? E nesse exato momento que ele vai botar Moshe no colo, ele vai pegar a coroa do faraó, né, e vai botar na cabeça dele. E nisso, oi, vavoi, como a gente fala, né? Os magos ficaram, ele, é o menino, ele que vai salvar os hebreus, ele quer pegar o teu lugar. E aí tinha 3 magos. Quem são os 3 magos que estavam lá? Eram, primeiro, vamos ver se vocês sabem. Yitro, Itró, Jafé, Iov Yoav, e o último. Bilam. Bilã, Jafé Meoed, né? Estava lá um din, tinham juízes, né? Quando tem 3, juízes. A gente vai ver que esses juízes vão julgar e vão ver na astrologia, e de todos ali, todos os 3 magos, quem era o mais poderoso? Bilam, Jafé Meoed. Bilam, ele vai atiçar o faraó e vai dizer assim, olha, esse menino, ele que é o redentor do povo de Israel. Vamos matar logo agora, que quando acontece, a gente vai já resolver, não tem problema. E aí, quem vai ser a pessoa que vai ser misericordiosa com Moshe Rabbeinu? Nem sabia que no futuro ia ser o sogro dele. Itro, o nome dele era Itro. Itro, ele vai ser, não, vamos fazer um teste. Vamos lá, botar, uma criança, um pequenininho, vamos botar lá uma mesa com ouros e pratas e joias, e uma mesa com brasa, né? E se ele for direto na prata e no ouro, né, e todas as coisas, então ele realmente é o que o Bilam está falando. Mas se ele for na brasa e tudo, ele é uma criança. A criança não faz tonterias, como falamos lá na Espanha. Então, o que acontece? Eles fizeram isso. Moshe Rabbeinu, pequenininho, né? Bem pequenininho andando, ele vai direto nas joias. Aí vem o anjo Gabriel, vem, dá um tapinha nele e vai direto guiar ele. Quando chega perto da brasa, o Michael vai pegar a mãozinha dele e vai pegar a brasa e botar na boca, né? E aí ele vai queimar a língua, né? Aí a gente vai entender por que Moshe Rabbeinu era gago, né? Então ele vai ser absorvido desse grande teste. Realmente, vamos dizer, essa criança é uma criança que não é uma criança, né? Faz tonterias. Moshe Rabbeinu, para ser líder, qualquer pessoa que quer ser líder, ela tem que sair da sua zona de conforto. Moshe Rabbeinu precisava sair do conceito de escravo, de escravidão. Porque se ele fica nessa zona, ele vai se acostumar. Eu converso com muitas pessoas da América Latina, judeus, tá? E eles falam para mim, e eu pergunto, por que você não veio para Israel? E as respostas deles são o seguinte, mas aqui eu ganho o meu salário mínimo. Aqui eu tenho um pouquinho, mas eu tenho. Lá em Israel, eu não falo idioma, vai ser complicado, eu vou passar necessidade,
É difícil, os trabalhos são braçal, né? As pessoas já estão acostumadas com a cabeça pequena. Aqui tem uma expressão Rosh Gadol, Rosh Katan, cabeça grande, cabeça pequena. Pensar grande, pensar pequeno. Então, Moshe Rabbeinu precisava crescer num lugar onde havia liderança para ele liderar o povo de Israel. Muito interessante isso. Porque a gente, para poder caminhar, seja para qualquer lugar do mundo, a gente tem que quebrar as nossas cabeças e andar sem medo, né? E um tema da minha aula, que é para o próximo domingo, espero estar com todos vocês, tá? Se você ainda não curtiu lá, fazer a merchandising, já não é inscrito lá no canal, no YouTube, no Instituto Mahanai, onde vocês vão rever essas aulas, por favor, ajude o nosso canal a crescer, tá? Divulguem, e é muito importante a gente fazer isso, porque está levando o Torá aqui do chá. Moshe Rabbeinu, ele vai crescer nesse ambiente, né? Ele vai crescer nessa educação, tá? Como eu falei, como a gente falou alguma vez atrás, para ser Faraó, quantos idiomas precisava falar? 70. 70. Né? E Moshe falava quantos idiomas? 70 mais o hebraico. 70 mais o hebraico. E a fé meu, porque ele segue a tradição, né? Ele vai se preparar para ser um Faraó. Ele está se preparando, mesmo que ele nunca vá ser. Ele tem a mesma educação que o irmão adotivo, né? O filho do Faraó, que vai crescer ali. A população do povo de Israel só aumentava, né? E aí, o que vai acontecer? Os egípcios vão ficar com medo. Por que acontecia? Quando uma mulher egípcia dava um filho, uma hebreia dava 6. Né? Como é que se fala isso em português? Gêmeos, muito filhos. Né? Aí há discussões entre Ramban, Rashi, que era 2 mulheres para cada homem, ou era 4 mulheres, né? Isso foi antes da Tacaná de Rabino Gershon. Se você não viu aquele filme, aquele shiur do casamento, você está já no site, vocês vão entender um pouquinho melhor que isso. Então, a gente vai ver que o povo ficou com medo, os egípcios ficaram com medo, e a gente vai ver que foi decretado isso, e a gente vai ver que Moshe vai ser salvo, ele vai crescer, ele vai ter uma educação maravilhosa, mas ele vai começar a ter questionamentos. Miani, quem sou eu? Who I am? Eu sou hebreu ou sou egípcio? Aí Moshe Rabbeinu vai passar a vida dele toda, praticamente até 80 anos, com essa complexidade. Ele está terrível hoje. Ele vai sair do Egito com quantos anos? 80? Não. 40. 40 Não. anos. Não. Não? Não. Ele vai sair do Egito com 17 anos. 17 com 18 anos. Ele vai proteger, né, a mulher de Bat Shalom. O nome dela era Bat Shalom. Por que ia acontecer com essa hebreia? Essa hebreia, ela andava na rua, ela via um homem bonito, um egípcio bonito, ela falava Shalom. Ela via um outro homem, Shalom. E ela era muito bonita. E aí ela chamava atenção. Chegou um ponto, olha, ele está destruindo a casa. Chegou um ponto
que ela foi de tão vista, que ela não tinha um recato, né, que os egípcios, os soldados egípcios, começaram a violentar ela sexualmente. E ela era casada. Além de ser violentada, esses egípcios ainda batiam e humilhavam o esposo dele. Batiam e humilhavam. Imagina a humilhação. E ele não podia fazer nada, né? Moshe Rabbeinu começou a se questionar. O que está acontecendo? Eu faço parte, eu estou lá na corte e vejo isso. Eu vejo um mundo totalmente diferente. Eu vejo aqui meu povo, a família dos meus pais biológicos, sofrendo. O meu povo sofrendo. E nisso ele fica tão revoltado que ele próprio vai matar o egípcio. Né, que violentava, perdão, é um egípcio. E violentava, ele bateu, matou. Né? E a gente vai saber que a terra vai cobrir o corpo do egípcio e ali ninguém vai falar nada até que acontece uma outra situação, que dois judeus estavam brigando e Moshe Rabbeinu vai dizer, por que vocês estão brigando? Aí os hebreus falaram, você vai matar a gente como você matou aquele lá? Aí ele viu que a rádio fofoca é mais rápido que qualquer coisa, a informação, então por isso ele meteu pé, ele fugiu, tá? Ele fugiu, ele foi para onde? Diz o Midrash que ele foi, não foi para Median, ele foi para a área parecida hoje onde é a Etiópia, tá? E ali ele batalhou com 40 anos, ele ficou ali naquela região, depois saiu, ele teve suas lutas lá, ele foi um líder muito, porque ele saiu com a roupa do Egito, né? Saiu como egípcio. Depois desse período, ele se vestia, ele falava como egípcio. Depois desse período, ele vai sair, vai chegar onde? Em Median, com 40 anos. E ele vai chegar dos 40 anos até 80. Olha que situação. As pessoas pensam que 80 acabou a vida, né? Para Moshe Rabbeinu começou. Moshe Rabbeinu começou, e ali ele começou a gente vai ver mais adiante, essa saga de Moshe Rabbeinu e do povo de Israel. Tem muitas coisas, muitos detalhes muito importantes, né? E uma das coisas que eu quero salientar aqui é o heroísmo das mulheres. E eu já falo muito em muitos vídeos e muitas coisas. Eu acho que quando a gente começa a estudar a Torá a fundo, a gente vê o papel da mulher no judaísmo. Tá? O papel das nossas matriarcas, né? O papel de Miriam, né? No momento certo, intercedeu pelo seu irmão para poder ser salvo. Ela todo momento estava olhando, Miriam, né? O povo, quando o povo estava saindo, tinha Miriam, as mulheres que eram aconselhadas como a profetisa Miriam. Então, é muito importante a gente entender que a mulher é mais elevada que o homem. Ela é muito mais de conectar com o homem. Né? E ela tem mais bitachon, ela tem mais segurança. Sheilot, perguntas. Você não chegou a falar um pouco sobre quando Moshe esteve diante da sarça, né? Então, isso vai falar na próxima, eu acredito, não sei. Mas uma pergunta eu não sei qual é a sua visão a respeito... Porque... Eu posso falar sobre a sarça, porque tantos detalhes... Sim. Eu queria saber por que Moshe perguntou para Deus, quem é você? É isso mesmo? Perguntou para quem que era, né, Deus, né? Por que ele fez essa pergunta? Perguntou o nome de Deus, ou seja, na verdade, ele perguntou o nome de Deus, sendo que ele já conhecia o Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó, e ele perguntou esse Deus, o nome dele.
Moshe Rabbeinu, ele vai, a sarça ardente, né? Ele vai realmente esquecer da onde ele veio, tá? Ele vai viver outras coisas. E, às vezes, quando a gente quer fugir de uma coisa, a gente se desliga, né? Aí a Kadosh Baruch Hu vai acender uma lâmpada, né? Uma coisa. Então, acho que quando teve a sarça ardente na área do monte Horeb, né? Onde que aconteceu, Moshe Rabbeinu, ele vai realmente acender aquele negócio. Olha, eu lembrei do pacto de Abraão, Yitzhak e Jacob, então acho que Moshe Rabbeinu, ele vai tentar relembrar dessa situação e voltar à realidade dele. Ele vai dar uma coisa tão grande, que vai ser esse pacto tão grande, que ele vai dizer assim: quando te começar qualquer coisa, tira a tua sandália, fica descalço, porque você está num lugar sagrado, né? Acho que essa é a expressão. Ele chamou aquele lugar, tira teu sapato, porque você está num lugar sagrado. Moshe aprendeu de Deus que temos as escolhas, tá? A gente tem uma escolha, e que ele foi, na verdade, escolhido para libertar o povo judeu dos egípcios. Mas aí o que acontece? Moshe Rabbeinu vai começar: olha, eu não vou fazer isso, é muita responsabilidade, eu tenho meus interesses, as minhas situações, e o Kadosh Baruch Hu, ele vai convencer Moshe Rabbeinu, né? E ele vai dizer que o pacto foi com Abraão, Yitzhak e Jacob, então ele não teria como dizer não, né? E Moshe Rabbeinu vai dar todas as opções, mas ele não vai mudar o conceito desse. Eu tenho uma pergunta também. Só um minutinho, você faz a pergunta. Faça a pergunta, que eu vou aqui rapidinho e eu estou te ouvindo. Minha pergunta é o seguinte: eu lembro que no aula do senhor, o senhor disse que os Kohanim faziam no Beit HaMikdash o Kohanim descalços. E aí, na Parashat Shemot, quando Moshe Rabbeinu sobe ali o monte e encontra a sarça, Hashem pede para ele tirar as sandálias. Teria alguma conexão com isso, com o serviço no Beit HaMikdash? Ou alguma outra explicação dele do porquê ele tirou as sandálias? A sandália, de fato, Deus está se revelando depois de muito tempo, né? Então, quando desce uma Shekinah, uma presença de Hashem, aquilo ali tudo se torna santo. E a gente vai ver que a Kadosh Baruch Hu, ele vai fazer isso várias vezes. Mas depois que acontece isso, a gente perde totalmente a tradição, para que não se torne um lugar de procissão. Na religião islâmica, a gente vai ter tantos lugares: Meca, Medina, e Jerusalém, né? Outros lugares que as pessoas vão fazer como lugares sagrados. Então, a ideia que a Hashem queria era que tivesse só um lugar, tá? Então, de fato, seria em Jerusalém. Está correto a tua pergunta, que, de fato, ele quer fazer um lugar sagrado e vai ser uma introdução. Não esqueça que Moshe é da família de Levi, então ele vai dar ele vai ser o primeiro, né? Moshe vai ser o primeiro Cohen, né? Mas ele vai delegar ao seu irmão, que vai ser o sacerdote. Se eu não estiver enganado, Josué também tirou as sandálias? Yoshua Binu. Ele tirou onde a sandália? Em Jericó? Em Jericó? Tem que pegar a Taná no livro de Yehoshua,
E a gente vai olhar isso depois. Algo mais, eu não quero me aprofundar mais, porque é um romance isso aqui, tem tantos detalhes, tantas coisas boas, tantas histórias, né, que a gente vai ver nesse novo livro, né, nessa nova fase do povo de Israel. Né? E legal, faz um ano, literalmente, que o Instituto Mahanaim nasceu, né? E eu fiz esse comentário da Perashá da semana em Lisboa, e agora estou em Israel. Rabi, eu tenho uma pergunta sobre Batia. Depois ela se converteu ao judaísmo. Ela se converteu ao judaísmo e teve o mérito de sair velhinha no Egito. Sair do Egito. Ela sai do Egito e ela vai sair com aquela fé mesmo no Deus único. Eu acho que a ideia do Egito, quando Deus faz todas essas coisas no Egito, é para que o povo do Egito fizesse techuvá também. Mas não deu certo. Eles foram destruídos. Rabi, a Batia é uma das pessoas, das 3 pessoas que subiu com o corpo e tudo para mundos superiores? Tem um costume, né, que fala que é uma das pessoas que foram tiveram acho que eu não consigo falar essa expressão. Elas foram com o corpo todo, não morreram, né? Midrash. Espero que vocês tenham gostado. É um livro muito interessante. Lembrando que Pessa, né, deriva daqui a alguns dias mais, a gente vai começar, daqui algumas semanas mais, a gente vai ver como é que foi as 10 pragas e todas as situações. E acompanhem, estudem, vão para a sinagoga, vão estudar a Perashá da semana. É uma riqueza infinita, tá? Obrigado, Manuel, obrigado, Yaeli, Jonas, que mais? Rogério, que mais? Nicole, do Rio, tem mais gente aqui. Letícia, Gamaliel, um monte de gente aqui. Maravilha. Reuma, Antônio, maravilha, maravilha. Desejo para vocês Shabbat Shalom, tá? E no domingo a gente vai dar uma aula super, super interessante. Convido todos vocês, tá? Domingo a gente vai estar, Leandro, a gente vai estar domingo falando sobre vida após a morte, um tema muito, eu estou quase 3 semanas escrevendo sobre esse tema, eu me emociono muito, então não perca domingo a nossa aula. E aqui em Israel vai ser um pouquinho mais cedo, então não vou estar tão cansado, né, porque agora já é meia-noite e amanhã tem que estar bem cedinho de pé. Gente, Shabbat Shalom. Até mais. Shabbat Shalom. Shalom, Rabino. Shabbat.